Fala aí galera do Dá Uma Força, aqui quem tá falando é o professor Israel. E pessoal, é o seguinte, nós vamos agora estudar a parte de gráficos, mas para estudar a parte de gráficos, algum deles nós vamos ver a parte conceitual. É muito importante que você anote essa parte conceitual, uma vez que esses gráficos são certos de aparecer não somente na prova do Enem, mas também em qualquer tipo de concurso. Gráfico sempre vai aparecer e às vezes ele é um problema para muitos candidatos. Só que nós temos aqui a melhor forma de te ensinar, nós temos aqui o passo a passo para você aprender e você não perder tempo. Nessa primeira etapa, nós vamos estudar a parte dos gráficos, entender algumas coisas, vamos ver alguns exemplos. Na segunda etapa nós vamos resolver exercícios, tá? Nessa resolução de exercícios é importante que você veja se você tem algum tipo de dificuldade. Se você tiver, você vai entrar em contato conosco. Então o nosso site tá logo aí para você ver, daumaforça.com. O nosso contato, nós criamos essa conta no Gmail pela facilidade, às vezes fazer um hangout, às vezes fazer uma transmissão ao vivo para algum grupo de pessoas, a gente vai lá, faz pelo Gmail. Então nós criamos essa conta porque fica bem fácil. Então é contato daumaforça@gmail.com. Então vamos lá. Quando a gente começa a falar da análise de gráfico, a gente tem a nossa representação gráfica. O que seria essa representação gráfica? A representação gráfica fornece uma visão de conjunto mais rápida que a observação direta dos dados numéricos. O que eu quero dizer? Vamos pegar esse exemplo. Olha só, o exemplo diz que em uma votação para representante de uma turma, nós tivemos aí 6 votos para Adriano, 3 votos para Letícia e também 3 votos para Magda. Olha só, se a gente pegasse hoje a representação numérica desse espaço aí que a gente está falando, ela não fica muito bem mostrada, não fica muito bem visível, ela nem é muito bem aceita, às vezes a gente não consegue nem entender, mas quando a gente leva para o gráfico, nós conseguimos sanar essa dúvida. Então olha que interessante, nós temos aí Adriano ganhando 6 votos, Letícia 3 e 3, sendo o Adriano o escolhido. Então a gente pode representar isso em forma gráfica, e é o que nós vamos ver aqui, é alguma das interpretações dos principais gráficos que caem nos vestibulares, concurso e Enem. Olha só, dentre os mais importantes, eu vou botar aqui em ordem de sequência, aqueles que mais aparecem, nós vamos falar do gráfico de segmento ou gráfico de linhas. Vai aparecer na sua prova? Certamente. Em segunda instância, nós temos o gráfico de barra. Aparece quase na mesma proporção do segmento, o gráfico de linhas, tá? E em terceiro lugar nós temos o gráfico de setores. Esse é um pouco mais complicado porque pede para calcular o ângulo, mas nada muito complexo, nada que você não vai conseguir resolver. Vamos para o primeiro, é o seguinte: quando falamos em gráfico de segmentos ou gráfico de linhas, são utilizados em geral para mostrar a variação de algum fato durante certo período de tempo. Nós podemos observar agora nesse gráfico. Então olha só, atenção, anote aí agora, quando ele falar gráfico de linha, gráfico de segmento, quando você olhar lá um gráfico de linha de segmento, vai ter uma relação de tempo. Esse tempo pode ser ano, pode ser meses, pode ser semana e até dias, mas nós vamos encontrar essa relação. Falou em segmento, você viu linha, estamos falando em período de tempo. Esse é um exemplo do Enem, nós vamos resolver daqui a pouco. Basicamente a questão diz assim, ó, o gráfico ao lado mostra a área desmatada da Amazônia em quilômetros quadrados, tá? A cada ano no período de 88 a 2008. Então nós temos aí informações do gráfico que indicam, então ele vai querer saber, às vezes ele quer saber onde foi que desmatou mais, qual foi o tempo que desmatou mais. Ao invés de falar de área, ele está falando de tempo, em que ano foi que teve o maior desmatamento e por aí vai. Então você, se olhar a linha, já fique ligado que vai estar alguma coisa relacionada com o tempo, isso já vai te dar realmente tempo na hora da prova. Vamos lá. Esse também é um outro exemplo, a gente vê aí a relação de segmento, de linha, a gente consegue observar isso direitinho aí nesse gráfico no Enem de 2008. Exemplo, ele é bem legal porque ele fala justamente de uma relação de gráfico e também, além da relação de gráfico que ele está falando, ele traz a relação de venda de produto. Então
é bem comum cair esse tipo de gráfico quando fala de venda de algum produto. E aí pergunta qual foi o mês que vendeu mais. Às vezes ele quer uma relação entre o mês que vendeu mais e o mês que vendeu intermediário. Então tome cuidado ao enunciado, mas no geral, ele vai estar sempre querendo saber a maior taxa. Mas às vezes, como esse exemplo, ele fala a maior e a menor venda absoluta em 2011, tá? Então provavelmente esse é um gráfico que está se referindo ao ano de 2011, tá? Um outro gráfico, conforme eu falei, de segmento de linha, esse aí está falando de uma variação em uma semana. Isso aí pode ser o caso de bolsa de valores. É muito comum aparecer, quando a gente fala relação de bolsa de valores, às vezes no decorrer de uma semana. Esse aí é o mesmo caso. Você vê lá que o gráfico ele começa na quinta-feira e ele termina na quarta-feira da outra semana. E olha só que interessante, você vê o gráfico caindo, depois ele tendo um pico lá na terça-feira. Isso aí já dá pra gente notar quando a gente fala de segmento ou linha. Então temos que estar bem atentos a isso, temos que estar bem atentos ao que os gráficos estão dizendo pra gente, tá bom? Esse é um outro exemplo de gráfico de segmento ou linha. Você vê que é mais frequente, totalmente diferente do anterior, porque o anterior você vê passo a passo. Nesse caso agora, você vê uma relação muito grande. Provavelmente ele está trabalhando ano a ano. Então ele vai querer saber, às vezes, uma informação do início do ano, de um determinado ano, ou no final, ou até do meio. Então é ficar atento. Quando aparecer uma linha ou segmento, está falando de tempo. E ao olhar, a primeira coisa que você olha, você que está estudando, é olhar para o eixo X e ver ali a relação de escala de tempo. Esse é o primeiro macete que eu também trago para você. Então quando você olhar um gráfico de segmento, olha ali para o X, vê o que o X está falando para você, tá bom? Agora nós vamos ver o gráfico de barra, que está na mesma proporção de gráfico de segmento de linha. É certo aparecer na prova do Enem, é certo aparecer nos concursos públicos, então você tem que ficar ligado também a esse gráfico, porque o gráfico de barras são muito utilizados para comparar as quantidades. E é isso, o gráfico de barra ele tem essa característica. Ele compara as quantidades, é uma pesquisa que foi feita, um exemplo, venda de determinada fruta em um período ou em outro, então ele compara sempre quantidades. Então os dados estão, nesse caso, para esse gráfico, os dados estão na posição horizontal, enquanto as informações ou divisões estão na vertical. Mas ao contrário também acontece, dos dados estarem na vertical e as informações ou divisões na horizontal, tá bom? Olha o exemplo desse aí. Esse exemplo fala basicamente de um blog, né, de variedades musicais, mantras, informações diversas. Foram postados contos do Halloween. Então ele quer fazer, eu não vou ler a questão como toda, mas eu quero trazer a essência da questão. A essência da questão é que foi feito uma pesquisa, e essa pesquisa foi saber se é divertido, assustador ou chato. Então ele diz que 500 pessoas visitaram e que essas pessoas tiveram cada uma seu tipo de participação. Então olha só, tá aí, é o tipo de gráfico de barra que você pode ter acesso e você vê a informação. A informação que ele vai fazer justamente é uma comparação, tá bom? Aqui está a continuação da questão. Então ele vai fazer, ela tá vendo, ó, contos de Halloween chato. Ele faz uma determinada comparação. Então é bem nítido que o gráfico de barras vai pedir. Conforme eu falei, o outro era na horizontal, esse agora é na vertical. E também fala de uma enquete. Olha, falou de enquete, falou de pesquisa, tá? Vamos ver gráfico. E a gente vai ver gráficos de barra. Aqui é mais uma que você olha aí e a gente vai resolver questões parecidas ou até essa mesmo. Mas se você quiser, você também já pode resolver se você entendeu, tá bom? Um outro gráfico, novamente, quando você já lê a questão, você já vê que ele já diz, nos últimos anos, ele já te diz o que ele quer. Nos últimos anos ocorreu uma redução gradativa e tal, e tal, e tal, e tal. Ou seja, já está te induzindo que é um gráfico, já está te falando que é gráfico de barra. Tranquilo? Então, pessoal, se você tiver alguma dúvida, o que você vai fazer? Você manda um e-mail pra gente, você pode também chamar no WhatsApp e a gente pode marcar um Skype para poder entender como é que está o seu momento, tá bom? Vamos dar continuidade. E agora nós chegamos naquele gráfico que é eleito um dos mais difíceis, é chamado de gráfico de setores. Pessoal, o gráfico de setores, você precisa saber regra de 3. Não tem como resolver gráfico de setores sem ter regra de 3. Até dá, mas no geral, tu tem que saber regra de 3. Então, se você tiver alguma dúvida, vai lá em matemática básica, no nosso curso treinamento, e estuda um pouquinho de regra de 3 para você entender. Regra de 3 simples.
para poder falar desse gráfico, nós vamos trazer aí um exemplo, porque o exemplo ele nos ajuda a entender o que o gráfico quer. Então vamos lá. Em um shopping center há 3 salas de cinema e o número de espectadores de cada uma delas no determinado dia da semana foi de 300 na sala A, 200 na sala B e 500 na sala C. Veja essa situação representada em uma tabela de frequência e depois em gráfico de setores. Então olha só, a primeira pergunta que eu te faço é o seguinte: foram 300 na sala A, 200 na B, 500 na C. Qual é o total de pessoas que foram ao cinema naquele dia? 1000 pessoas. Então a gente já pode falar que o total é igual a 100%. Tá? Essa é uma sacada que nós temos que ter. Então, total, 1000 pessoas igual a 100%. Então, aí está essa informação. Escrevendo em termos de tabela, nós temos a sala A, B e C. Temos a frequência absoluta, que foi na sala A 300, na sala B 200, na C 500 pessoas. E quando a gente fala de frequência relativa, estamos falando de porcentagem, a gente tem 30% na sala A, 20% na sala B, 50% na sala C. Quando eu faço a distribuição em setores, é assim que fica. Uma pizza, onde 50% fica para um, 30% fica para outro e 20% para outra pessoa, menos favorecido. Então é visível, 50% metade, se você soma tudo aí, dá 100%. E é essa análise que nós temos que aprender a fazer. Voltando no gráfico, olhe com detalhes. Você tem em cinza exatamente 50%. Em azul, você tem aí os 30%, que são 300 pessoas. E você vê aí em C, 20%. O que eu quero te chamar a atenção é que existe um ângulo. É isso que ele vai pedir para calcular. Muitas vezes ele quer saber do ângulo que é formado nesses setores. E o ângulo que nós temos ali, no caso, nós vamos ver o do ângulo do setor azul. Então, em cada gráfico de setores, o círculo todo indica o total. 1000 espectadores ou 100%. A gente vai trabalhar nessas duas escalas. Para cada setor indica uma ocupação de uma sala. Na construção do gráfico de setores, determina-se o ângulo correspondente a cada setor por regra de 3. Vamos ver o exemplo da sala A. Olha só, quando eu olho para o exemplo da sala A, eu tenho ali quantas pessoas estão na sala A. Olha lá, na sala A eu tenho 300 pessoas, tá? E qual é o meu total? 1000. Então aqui eu faço essa relação, ó, 300 pessoas dividido por 1000, que é igual a quem? X, que é o ângulo, dividido pelo ângulo que representa 1000, que é justamente o total, 360. Então agora eu faço aquele cruz credo. Isso aqui, pessoal, é regra de 3 simples. Se sentir dúvida, volte na aula de regra de 3, depois volte aqui. 1000x é igual a 300 vezes 360. Fazendo as suas devidas divisões, a gente fica com x com um ângulo de 108 graus, tá bom? Usando a frequência relativa em termos de porcentagem, a gente tem 30 por 100, x por 360, calcula, acha x igual a 108 graus, certo? Então aqui, esse aqui também é mais um gráfico de setores, a gente depois pode vir e resolver ele com calma para vocês. Mas nesse momento, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: nós vamos voltar, agora nós vamos para resolver algumas questões. Tá? Vamos interpretar essas questões, vamos ver como é que essas questões aparecem. É de extrema importância, se você ficou com dúvida, você entrar em contato conosco pelo contato dá uma força, @gmail.com. Lembrando que os gráficos que mais aparecem segmentam linhas, barras e setores. Nós ainda não falamos do gráfico da função do primeiro grau e do segundo grau. Isso aí depois, essas jogadas de exercícios, nós vamos para esses gráficos de funções do primeiro e segundo grau. Então vamos lá? Vamos para a sala de aula. Valeu!